Então tá. Beleza. Gente, então, dando seguimento às nossas aulas semanais, hoje o tema são os principais indicadores no CTI. Claro que é uma aula introdutória, esse assunto ele é muito extenso, né? Indicadores, você tem centenas, não daria de forma alguma para esgotar todos. Eu trouxe aqui, sobretudo, uma tentativa de demonstração da importância da mensuração do uso deles, né? Obviamente, alguns, os principais, eu vou descrever, mas a intenção é que a turma que não tem contato com isso, que ainda não estudou o assunto, saia pelo menos interessado, tá? Nós vamos, nas nossas aulas da sexta-feira, trabalhar um pouquinho melhor isso aqui, porque vão ser indicadores, né? Os indicadores que a gente vai precisar na nossa pesquisa vão ser mais bem explorados nas aulas de sexta-feira, tá? Mas vamos lá. Bom, então o roteiro da aula nós vamos fazer uma pequena introdução e vamos, depois disso, comentar sobre alguns dos principais indicadores, separando-os em indicadores estratégicos, gerenciais e operacionais. Aqui eu coloquei, né, vamos dizer assim, numa estrutura hierárquica. Essa separação não é clara, vocês vão ver que é difícil conceituar alguns indicadores e categorizar certinho entre essas subdivisões, tá? Depois, eu trouxe 3 exemplos de aplicação e a gente finaliza com as mensagens mais importantes, tá? Bom, introdução. Sem a sistematização da informação, sem a estruturação do dado, a gente não consegue fazer uma análise confiável, né? Isso é um dos pilares do método científico. Eu preciso ter dado sistematizado, estruturado, para que eu possa trabalhar e fazer análise confiável. Sem isso, eu meramente estou dando um chute. Meu CTI é bom, meu CTI tem pouca pneumonia associada à ventilação, eu uso pouco sedação. Não tem jeito, né? Todo mundo acha isso da própria unidade. Só quando você usa o indicador de forma correta é que você vai saber se isso é verdade ou não. Daí, esses indicadores, eles permitem a ação do benchmarking, né? Que é pegar os benchmarks, que são as fontes de comparação, para que você consiga aprofundar a sua análise, né? Esse item de baixo. Comparação aos parâmetros externos, pode ser interno também, você pode ter o benchmark institucional e fazer comparação entre unidades da mesma instituição, né? Mas essa comparação te garante uma melhor percepção do seu desempenho, tanto gerencial como assistencial. E os indicadores são a base dos planos de ação para melhoria. Se você pretende instituir ações, você precisa de metas. Idealmente, você precisa de metas e metas também, de forma ideal, que descrevam percentuais de melhoria e tudo mais. Como é que você fala isso se você não tiver um indicador base? Se você não tem um número de pneumonias, você não consegue gerar sua meta e você não consegue traçar um bom plano de ação, tá? Então, os indicadores, eles são base para melhoria. Bom, aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Então, como eu falei, são centenas de indicadores na terapia intensiva, né? Você tem indicador assistencial, gerencial, outras subdivisões, aqueles que falam mais sobre
a segurança do paciente, outros de desempenho financeiro, enfim. E aí as diversas instituições, as diversas instâncias aí, elas fazem recomendação de forma segmentada. Por exemplo, essa agência aqui, ela quis trazer para a gente um pacote de indicadores importantes ou mais relevantes para a segurança do paciente, tá? Então, aqui vocês estão vendo lesão por pressão, pneumotórax, queda, enfim, as coisas que se relacionam com segurança do paciente, tá? Bom, esse aqui é interessante, né? Ele é um pouco mais amplo, foi um encontro que o pessoal da Sociedade Europeia de Terapia Intensiva fez, né? Foi um levantamento em que eles votavam nos indicadores que eles consideravam os mais relevantes para uma boa condição de um CTI. E aí o resultado final são esses 13 aí. Dentre os 13, né, nós temos aqueles que falam da estrutura do CTI, como o número, a disponibilidade de intensivista, pelo menos para a discussão dos casos, 24 horas, a adequação daquela unidade à legislação daquele país, né? A taxa de adequação. Aqueles que falam sobre processo, né? Aqui tem as corridas de leito, sistematização da transferência do cuidado, e aqueles de resultado, né? Então, dentro do resultado tem aí taxa de readmissão precoce, de extubação não planejada, enfim. Aqui é um apanhado daqueles 13 indicadores que eles consideravam que abrangiam aspectos importantes aí da condução de uma unidade, né? Isso em 2012. E aqui eu trouxe algo que está mais próximo da gente, assim, ou pelo menos nos obriga, né, sob poder de lei, a ficar atento aos indicadores, que é a instrução normativa que está relacionada ao RDC 7, tá? Então, o RDC 7 de 2010, ele tem uma partezinha lá que ele fala, ó, os indicadores descritos na instrução normativa número 4, parará pororô, devem ser acompanhados. E esses indicadores são taxa de mortalidade absoluta estimada, tempo de permanência, reinternação em 24 horas. Vocês veem que a Anvisa considera 24 horas a reinternação precoce, né? Sociedade Europeia, 48. A literatura, vocês vão ver lá para frente, é meio confusa. Algumas entidades consideram 72 horas. Densidade da incidência de pneumonia associada à ventilação, taxa de utilização da ventilação, densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea, utilização de catéter venoso central e incidência de infecção do trato urinário relacionada a catéter vesical, que a gente viu na aula passada. Bom, vamos lá. Cima para baixo, indicadores estratégicos. Que é difícil, como eu falei, colocar certinho na caixinha indicador estratégico, indicador gerencial. Esses dois principalmente se confundem, tá? Mas vamos tentar esclarecer aqui. Quando eu falo em indicador estratégico, primeiro, são aqueles que estariam no planejamento estratégico macro da instituição. Basicamente, assim, o que o diretor quer saber, como é que o diretor conversa com o seu gerente, o gerente reporta como para a alta direção. A alta direção conversa como com a secretaria de saúde. Basicamente, é falando desses indicadores mais macros, tá? Bom, então, aqui eu trouxe 4. Para a gente, o último de faturamento, né? Não faz muito sentido, porque a gente trabalha no SUS, mas algumas métricas financeiras elas podem estar aqui, mesmo em instituições sem fins lucrativos, mas, enfim, nós vamos aqui descrever melhor os 3 primeiros. Então, taxa de mortalidade, deixei interrogado aqui padronizado, porque vocês vão ver ao longo da aula, falar em taxa de mortalidade puramente não quer dizer muita coisa, sabe? Tempo de internação também.
Então, vocês vão ver aqui que, inclusive, a Secretaria de Saúde passa para a gente um objetivo de tempo de internação, mas isso não quer dizer muita coisa. Bom, e taxa de ocupação também, que pode ser estratégico ou gerencial, como falei, né? Isso aí depende um pouco, não tem uma resposta 100% certa para falar que tem que ficar aqui ou ali. Bom, taxa de mortalidade é simples, né, gente? Proporção de óbito dentre os egressos naquele período. Quero falar de 12 meses. Em 12 meses, dos meus pacientes que eu fechei o prontuário, 20 faleceram, 380 receberam alta. Então, eu tenho uma taxa de mortalidade de 5%. Por que eu falei que isso aqui não quer dizer muita coisa? Bom, vamos dizer que eu estou falando de uma UPA. Só recebo pós-CAT eletivo. Por outro lado, tem o CTI neurológico, entendeu? Então, assim, só atendo politrauma, neurocirurgia, do trauma, enfim. Falar só de taxa de mortalidade é meio... contar nem metade da história, né? Bom, tempo médio de permanência também tem essa observação aí. É muito simples o cálculo, né? O número de diárias utilizadas pelo número de saídas da unidade, tanto alta quanto óbito. Isso é o tempo médio de permanência. Como eu falei, a Secretaria de Saúde, nos 8 indicadores do contrato de gestão, que ficou vigente até 2021, mas ele é o que está atual, assim, eu não vi nenhuma atualização lá nas nossas diretrizes, eles pediam para a gente uma meta de tempo médio de permanência de 7,5 dias, né? Nossa atual, nos últimos 12 meses, foi 6,9. Mas, de novo, bom, gente, 7,5 dias, mas qual que é o case mix da minha unidade, né? A gente atende meio de, assim, é bem amplo, né? Mas tempo médio de permanência sozinho não conta muita coisa. De qualquer forma, está aqui, ó. A gente cumpriu a meta aqui, né? E taxa de ocupação. A taxa de ocupação você vai pegar o número de pacientes dia, né? Cada paciente por dia ele conta um, vai somando isso durante o período estudado, pode ser 12 meses, enfim, e divide pelos leitos dia. Então, eu tenho 10 leitos, ele ficou disponível 365 dias? Ficou. Então, é só multiplicar por 10. Se não, eu tive um leito bloqueado, ficou um mês fechado. Você tem que fazer esse ajuste para você chegar no seu número de leitos dia. E aí, fazendo essa razão, você obtém a sua taxa de ocupação. Taxa de ocupação ideal. Bom, a gente considera que abaixo de 80 é uma subutilização da unidade, via de regra, sabe? Agora, a taxa de ocupação ideal é difícil de falar, sabe? Depende do perfil da sua instituição, não é só do CTI, sabe? Por exemplo, vamos supor que você tem muita alta retida porque seu hospital é mal dimensionado, você tem pouca unidade de enfermaria. Vamos pensar num hospital privado, tá? Então, você está subdimensionada a enfermaria, você não consegue sair. Se você trabalhar com 95% de taxa de ocupação, você não vai conseguir absorver a demanda daquilo que é a galinha do ovo de ouro de um hospital privado, que é o bloco cirúrgico. Então, você imagina você começa a cancelar a cirurgia, você não conseguir tirar o cara de lá para a enfermaria. Então, é uma situação de inadequação. 95 para este tipo de hospital não é bom, entendeu? Então, por isso que, assim, via de regra, abaixo de 80% tá ruim. Eu acho que para todo mundo. Mas qual que é o valor ideal? É caso a caso mesmo, tá? Bom, a taxa de ocupação solicitada pela Secretaria de Saúde para a gente é de 90%. Nossa apuração dos últimos meses, pelo EPIMED, descreve 96%. Eu acho que deve ter algum desajuste aí
mas eu tentei analisar os pormenores desse dado, não consegui identificar, tá? Mas, de qualquer forma, é uma taxa de ocupação elevada que bateu a meta, tá? Bom, vamos falar dos indicadores gerenciais. Então, aqui é basicamente o então, descendo ali na hierarquia, nós estamos conversando agora são os horizontais, discutindo com o coordenador, o gerente. Então, normalmente, a alta direção não vai conversar de detalhes de indicador gerencial, tá? Nem sempre, depende do estilo do administrador, pode ser que ele se enverede mais nisso, mas é pouco provável que, né, o secretário de saúde vá saber o número de indicador gerencial. A gente desceu um patamar, tá? Então, aqui eu quis trazer a história da taxa de mortalidade padronizada, aquele ajuste que é tão importante para a gente entender mesmo o desempenho da unidade, que a gente tem perfis diferentes de unidades, né? Taxa de utilização de recursos padronizados, vocês vão entender, alguns já sabem, eu vou explicar um pouco melhor. Tempo de internação padronizado, taxa de readmissão, taxa de diárias evitáveis. E são só alguns, tá, gente? Existiriam vários outros para trazer, mas aí a aula ficaria muito extensa, tá? Bom, taxa de mortalidade padronizada. Você pode padronizar de diversas formas. O mais comum é você padronizar pelo índice de estimativa de mortalidade. E no nosso caso, a gente usa o SAPS, né? Poderia fazer esse ajuste por qualquer coisa. Qual que é a lógica, independentemente do parâmetro que você utiliza? Bom, vocês lembram no exemplo anterior, 5% de mortalidade. Tá, mas quando eu rodo o meu modelo de prognóstico, de mortalidade, eu tinha uma expectativa que só 3% morresse. Então, eu não estou bem. 5% que parecia pouco, agora parece muito. Por outro lado, se a mortalidade estimada é 10% pelo modelo, e morreram só 5, eu fiz um bom trabalho, tá? Então, quando eu tenho uma TMP acima de 1, quer dizer que está morrendo mais do que o esperado. Abaixo de 1, está morrendo menos que o esperado, é onde a gente quer ficar, tá? Aqui está, né, a cálculo, tá? E aqui um exemplo, né? Morte esperada pelo SAPS ou qualquer outro modelo é 20%, a observada é 16%, então eu tenho TMP de 0,8. Ou seja, estou bem. Morreu menos do que era de se esperar, tá? Lembrando, o SAPS é um modelo que foi obtido por levantamento de dado. Se não me engano, foram 16 mil pacientes em 35 países, e assim, ele não eram pacientes com as mais diversas patologias, algo bem amplo, tá? Então tem que ser entendido de forma global. A mesma dificuldade para extrapolar para unidades que são dedicadas a um tipo de patologia, né? Se aplica para os SAPs e para os outros modelos. Por quê? Como eu falei, o SAPs ele provém desses 16 mil pacientes que tinham tudo, desde, sabe, pós-CAT letivo e tudo mais, até politrauma. Então, ele serve para esse apanhado geral, não necessariamente ele se aplicaria para uma UTI cardiológica em específico, né? São limitações que dificilmente a gente vai conseguir reverter ou obter modelos melhores no curto prazo, tá? É possível que a gente chegue lá e consiga refinar melhor essa avaliação. Por hora é o melhor que a gente tem, tá? E aí, um outro indicador interessante é a taxa de utilização de recursos padronizado. Esse é um pouquinho mais difícil de entender. Vamos lá. Razão do total de dias de internação observada para UTI. Então, vamos lá. Total de dias de internação que eu tive, tá? Sobre o total de dias que seriam antecipados
que seria pelo meu modelo, no caso do EPIPED, é um modelo de machine learning que eles desenvolveram, que seria esperado de tempo de internação médio para produzir aquele tanto de sobrevivente que eu tive. Tá? Então, ou seja, eu pego lá meu tempo de internação, o que eu gastei de dia de internação. E eu comparo isso com o tempo de internação que seria de se esperar para produzir aquele tanto de doente vivo que eu tive. Tá? Ou seja, se para produzir aquele tanto de doente vivo, pelo modelo, eu tinha uma expectativa de 7 dias na verdade, aqui ele fala de total, mas vamos, para simplificar, colocar assim, eu precisaria de um tempo médio de 7 dias. E aí, o meu tempo médio foi de 8. Bom, eu posso ter até um TMP bom, ou vamos pensar que morreu exatamente aquilo que seria de se esperar. Mas eu gastei mais tempo do que era de se esperar para produzir esses doentes vivos. Então, eu gastei mais recursos. Tá? Então, por isso que é uma utilização de recursos padronizada. Eu comparo aquilo que era de se esperar, tá? De gasto de recurso. Recurso aqui entenda dias de internação. Bom? Então, se eu estou acima de 1, quer dizer que eu gastei mais do que era de se esperar, e se eu estou abaixo de 1, gastei menos. Eu tirei o cara lá mais rápido e consegui mais rápido do que seria de se esperar. Bom? Então, é isso aqui, a equação. Acho que batendo o olho aqui talvez fique difícil de entender. Espero que tenha conseguido explicar. Se não ficou claro, vocês podem me perguntar. E aqui um exemplo, nada melhor do que exemplo, né? Bom, então eu tenho um SAPS de 50, tá? Para 2 unidades, a unidade A e a unidade B. O SAPS é de 50, então as diárias esperadas 100. Vamos supor que para produzir aquele tanto de paciente vivo, que na média tem um SAPS de 50, eu preciso de 100 diárias. A UTI A, ela precisou só de 70. Então, o TURP dela é de 0,7. A UTI B, 120. Então, o TURP dela é 1,2. Tá? Acho que o exemplo ajuda bem, né? Bom, e aí, cruzando esses dois indicadores, olha que legal. Taxa de mortalidade padronizada e a taxa de utilização de recurso padronizado, TMP e TURP, eu chego nessa matriz de eficiência. Olha que interessante. Eu tenho 4 quadrantes aqui básicos, né? Vocês estão vendo o mouse, certinho? Estamos sim, né? Sim. Então, beleza. Então, olha só. Vamos pegar esse primeiro quadrante aqui, né? Não por acaso aqui está o hospital público, né? Eu estou acima da minha TURP 1, ou seja, eu gasto mais dias do que o esperado, e eu estou com uma TMP acima de 1, morre mais do que o esperado. Gastei mais e morreu mais. Vamos ir para o outro extremo. Olha aqui, ó, os hospitais privados, mais próximo ali do 1, né? E principalmente os hospitais que têm acreditação internacional, o JCI em especial. Olha o que esse quadrante em que eles estão nos fala. Ó, esses hospitais aqui, nesses hospitais, se morre menos do que o esperado e se gasta menos tempo para produzir esses sobreviventes do que era esperado, tá? Então, eles conseguem uma sobrevida melhor, uma taxa de mortalidade melhor e gastam menos, tá? Então, olha como é que isso é importante, né, gente? Assim, até isso tem um impacto tremendo, né? Assim, tudo bem que às vezes a gente tem limitações de insumo, a gente sabe que essa distância não é tão grande assim, tem outras coisas na frente que a gente não faz que teria um impacto maior, mas basicamente, além daquilo que é de se esperar, de morrer mais, né, paciente SUS, eu gasto mais, porque, como vocês vão ver lá na frente, o custo é o custo fixo de eu ter o leito lá, entendeu?
Ou quando eu consigo otimizar meus processos, meus fluxos, e reduzo a minha permanência ali, é uma economia tremenda. É nossa obrigação, nossa missão trazer essa bolinha do público aqui para um quadrante melhor, né? Tá? Bom, vamos lá. Tempo de internação padronizado. Isso é interessante. Conforme eu falei, né, a Secretaria de Saúde pediu lá aquela meta e tudo mais, mas, de novo, vamos comparar tempo de internação. Se eu falar só tempo de internação com vocês, o da UCO, meu tempo de internação médio aqui é 2 dias. Eu vou lá conversar com a Rayane. Rayane, seus pacientes com HSI aí, como é que tá seu tempo de internação? Não, o tempo médio aqui é 15 dias. Claro que vai estar diferente, né, gente? De novo, para esses pacientes tão específicos, é muito difícil. A gente não tem modelo para prever isso com exatidão, mas, de uma forma global, você consegue fazer essas estimativas para um case mix aí bem homogêneo, né? bem difuso, aí, sem muitas concentrações de patologia, predizer aquilo que seria se esperar. E aí, como é que nós estamos? Isso aqui é a nossa realidade, tá, gente? Isso é dado nosso. A gente tem uma internação média agora, né? O outro período não é aquele 6,9 que eu trouxe, mas o mais atual de 6,7 e a esperada é 6,5. Então, nós estamos com esse indicador de 1,03. Tá bom, nós estamos na pinta. Nós estamos gastando basicamente o que seria de se esperar de tempo de internação. De novo, isso aqui não é igual o TUP, né? O TUP fala daqueles pacientes que sobreviveram, quanto que seria necessário para gastar, a predição de quanto seria necessário para gastar para gerar aquele tanto de sobrevivente. São coisas diferentes, tá, gente? Bom, taxa de readmissão precoce. Como falei, a vigilância sanitária considera 24 horas. A Sociedade Europeia, 48. Outra sociedade, se não me engano, a australiana, 72. E mais do que isso, gente, não existe consenso do que é o bom aqui, tá? Por quê? Isso tudo é uma balança, né? A taxa de readmissão, você pode pensar o seguinte, se eu estou tendo 0 de readmissão, quer dizer que provavelmente estou segurando esse paciente tempo demais. Porque eu estou esperando, o cara está quase saindo de alta hospitalar para eu tirar ele do CTI. E não acontece nada lá, nenhuma intercorrência e tudo mais. Eu tenho que tentar minimizar, mas zerar parece um pouco demais, tá? Isso a literatura fala, ela não descreve um alvo, mas eles, sempre que você vai estudar sobre o assunto, eles falam isso. Pô, 0 tem alguma coisa que você tem que reavaliar. Por outro lado, se você está tendo muita readmissão precoce, você não está utilizando critérios adequados de alta, tá? Você tem impacto de aumento de mortalidade, paciente que volta, é um marcador independente de aumento de mortalidade, tá? Então, e aí, gente, como eu falei, para 48 horas, a melhor referência que eu vi é que você não deveria estar acima de 2,60 e alguma coisa. Mas, assim, sabe, principalmente os meninos que estão lá na sexta-feira acompanhando, né, as nossas conversas sobre medicina baseada em evidência, assim, é muito fraco assim, a origem dessas recomendações, tá? Então, é uma coisa que você tem que acompanhar a tendência, você pode acompanhar a tendência, pô, eu tinha mais ou menos 1,5, agora tá 10, pô, o que está acontecendo? Será que é meu cuidado lá fora que tá ruim? Geralmente, readmissão precoce tem mais a ver com como que você mandou o cara de alta. Não, nem sempre. Mas assim, você tem que rever. Então, acompanhar pelo menos a tendência é imprescindível, tá? De novo, a classificação de reinternação, não existe consenso na literatura sobre o melhor período para ser considerado, tá? E aqui eu trouxe o dado do sistema do EPIMED, tá? Dos centenas de milhares de pacientes do sistema todo, eles têm uma taxa de readmissão de 24 horas de 0,91 e de 48 horas de 1,62, tá?
Só para ilustrar aqui. Bom, taxa de diária é evitável. Isso aqui é um problema. Principalmente naqueles pacientes, daqueles hospitais que são mal dimensionados, tá? Isso aqui são as altas retidas, tá, gente? Pô, dei alta no paciente, o paciente não saiu, não tinha leito, ou atrasou tanto. Esses atrasos superiores a 4 horas entre a decisão de alta, decisão médica de alta, e a efetivação da alta, eles são contabilizados aqui para que no final do ano, no final de 3 meses, aqui, eu consiga analisar. Opa, eu conseguiria, se eu otimizasse meus fluxos, evitar tantas diárias de CTI, tá? Isso tudo tem um custo, vocês vão ver que muito alto. Bom, razões aqui possíveis para aumento da taxa de diárias evitáveis. Falta de leito na unidade de internação, talvez o principal. Comunicação interna na unidade, ausência de planejamento do processo de alta, comunicação familiar, às vezes familiar, já aconteceu, né, assim, comigo algumas vezes, o familiar não podia vir, era do interior, então a alta ficou para outro dia. Transição de cuidados, às vezes você não consegue falar com o cara que vai receber, e nessa instituição é obrigatório que a enfermeira faça contato, esse tipo de coisa, tá? Ou não fez o exame, que seria imprescindível para efetivar a alta, aí demora, vai fazer o exame só à tarde. Então, isso tudo impacta nas diárias evitáveis, são as altas retidas, tá? Bom, indicadores operacionais. Gente, esse aqui é o do dia a dia. Esse aqui é o da assistência mesmo, tá? Aí aqui são milhares, né? Eu vou trazer principalmente aqueles que estão que o RDC7 nos obriga, né, a utilizar, mas assim, são vários. Inclusive, como eu falei, na sexta-feira, né, nos nossos encontros, nós vamos trabalhar alguns deles, para que a gente possa prosseguir na nossa pesquisa. Vocês lembram que eu falei que a pesquisa vai ser tipo um guarda-chuva, né? A gente vai conseguir analisar o impacto da ferramenta que a gente vai instituir em diversas vertentes, cada uma delas precisa de um indicador, tá? Então vamos lá, aqui, ó. Eu não vou falar de todos, tá, gente? Mas eu coloquei aqui para exemplificar. Taxa de utilização de ventilação mecânica, vamos ver que tem uma observação sobre isso. Densidade de incidência de pneumonia associada à ventilação, densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea, taxa de utilização de catéter central, densidade de incidência de infecção do trato urinário. E até o EC copia e cola lá da instrução normativa, né? Outro importante, lesão por pressão, vocês lembram que está lá naquele instituto que fala de segurança do paciente, sempre vai estar, tá? Índice de estubação acidental, está lá naquele apanhado da Sociedade Europeia, índice de queda. Então, assim, tem uns que são meio coringas, né? Tem milhares, mas tem uns que estão sempre lá. Bom, taxa de utilização de ventilação mecânica. Aí está o problema, né? Número de VM dia dividido por paciente dia, tá? Qual que é o problema? Vamos supor de novo, tem uma taxa de utilização muito baixa. Isso é inerente ao processo de cuidado de um paciente da UCO. Por outro lado, se eu tenho um CTI neurológico, ou um CTI que admite pacientes com gravidade muito elevada, que já chegam com um SAPS médio imenso, isso aqui eu vou utilizar mais, não necessariamente quer dizer que eu estou utilizando mal. Tem um outro indicador, que é tempo médio de VM, que aí ele pega qual foi a sua utilização, também tem seus questionamentos. Mas ele faz uma relação com os pacientes que de fato demandaram ventilação mecânica. E aí faz mais sentido. Pô, se dos meus 100 pacientes lá eu recebi 90 entubados da UPA, é lógico que eu vou ter uma taxa de utilização de ventilação mecânica alta, né? Mas para eu apurar melhor, talvez algo que me aproxime melhor daquilo que eu quero saber, se eu estou utilizando bem a ventilação mecânica, talvez o tempo de utilização me ajude melhor a entender. Estou precisando melhorar o processo, meu tempo está muito alto,
Será que eu estou deixando esse cara muito sedado? Será que eu não estou com os critérios adequados de extubação? Tá? Mas, enfim, é o que a Anvisa, por hora, né, nos solicita, e a CCIH trabalha com esse número, né? E aqui eu trouxe alguns benchmarks, né? Esse de cima, o Starling aqui, talvez o que a gente mais utilize lá para conversar internamente, porque ele é um apanhado de UTIs aqui de Belo Horizonte, tá? Então, esse benchmark aqui é de 60%. O que quer dizer isso aqui, né? Saber muito bem, é difícil, mas, de novo, é o melhor que a gente tem agora, tá? Tem outros, né? Tem literatura internacional aqui com taxas menores. Bom, e aí esse é importante, né? Densidade de incidência de pneumonia, porque aí eu pego o número de pneumonia relacionado que eu tive no período e faço uma relação com o número de utilização, VM dia. Aí sim, aí isso me aproxima mais como é que está meu processo. Aqui o Starling, deixa eu ver aqui, traz 20,6. Tá? Vocês estão vendo que ele está ali na média ali dos benchmarks, né? Os internacionais tem alguns bem melhores, né? 3,9 aqui. Vocês veem que varia bastante, tá? Densidade de incidência de infecção de corrente sanguínea. De novo, número de infecção por utilização do catéter, tá? Isso também é algo que tem que ficar monitorado. Também tem uma boa diferença aqui, né, na literatura. Você vê que sai de 2,4 para o Starling aqui, 16. É muito diferente. Qual que se aproxima mais da nossa realidade, né? E tem que fazer uma revisão da literatura de cada um para eu indicar um benchmark, traçar uma meta e, a partir daí, seguir. Densidade de infecção de trato urinário relacionada ao catéter vesical, já conversamos na aula passada, a lógica é a mesma dos outros dois, né, indicadores. E agora eu trouxe aqui exemplos de aplicação, tá, gente? Para ilustrar, eu fiz conta, não fiquei fazendo coisa muito detalhada, não, mas é só para vocês entenderem os impactos potenciais da utilização de indicadores, tá? Bom, então vamos conversar aqui de algo que talvez vocês já tenham ouvido falar. Não realização de traqueostomia durante o final de semana, tá? Bom, vamos supor que nessa unidade você tem em 12 meses 4.000 egressos, 4.000 altas. Desses, 10% são traqueostomizados. Então, o número de traqueostomias que eu tive em 12 meses está em torno de 410, tá? Um pouquinho mais que uma por dia. Talvez vocês já tenham tido contato com esse tipo de situação. Bom, se eu tenho 410, a semana tem 7 dias e final de semana tem 2 dias, teoricamente, estatisticamente, 28,57% das vezes ela seria feita nesses 2 dias de final de semana. Então, o número esperado de traqueostomias a serem feitas nos dias de final de semana durante um ano são 117. Bom, nesses pacientes que deixam de fazer durante o final de semana, os números de dias de VM aumentam em pelo menos 2 dias, né? É pelo menos, porque às vezes aqueles 2 dias foram suficientes para o cara infectar, para o cara perder músculo, e essa VM aumenta, mas vamos usar 2 dias. Então, são 234 pacientes dia, né? Se eu trabalho com a taxa de ocupação de 85%, isso demanda 285 leitos dia em um ano, 12 meses, tá? 285 leitos dia. Quanto custa um leito dia? Tá? Isso é variável, tá? Tem hospital privado é mais caro, filantrópico é menos e tal, mas uma média aí de R$ 1.900 por diária de custo, tá? Então, vamos utilizar esse valor, 1.900. Desses 1.900, vamos pensar que, pô, se ele estivesse na enfermaria, ele continuaria recebendo o antibiótico, o remédio. Então, vamos tirar custo variável da jogada. Vamos
trabalhar com custo fixo. Aqui é um levantamento, tá? De que no custo hospitalar aqui, em torno de 20% é de MATMED, tá? De custo, vamos dizer aí, variável, tá? Então, se eu aplicar esses 80% restantes aí naquele 1934, chego num valor, tá, gente, de novo, uma aproximação, é R$ 1.547 por leito dia. Beleza. Então, qual que é o custo do atraso? 285 leitos dia em um ano, considerando R$ 1.547 o leito dia, em um ano isso custa 440 mil. Então, eu desperdicei 440 mil reais um ano porque eu não faço traqueostomia durante o final de semana. Qual que é o custo de um cirurgião? Bom, vamos imaginar que esse cara ganha R$ 9.200, salário bruto. Com encargos, tá? Eu joguei numa ferramenta aqui, provisão para 13º, tudo mais, sobe mais uns 40 e tantos %. 13 mil reais que a instituição gasta para manter esse cirurgião 24 horas por semana. Ou seja, vamos imaginar que o cara vai ficar sábado dia, domingo dia, para fazer 1, 2 traqueostomias no dia. Colocar o cara dentro da sala e falar, você só vai fazer traqueostomia, tá? Você vem no final de semana, você só vai fazer 1 ou 2 traqueostomias no sábado, 1 ou 2 no domingo. Eu gasto 13 mil e economizo 36 mil por mês. Eu tenho uma economia de 23 mil reais por mês. Isso dá, sei lá, próximo de 1/3 do valor do projeto milhão, só colocando cirurgião para fazer traqueostomia, tá? Bom, outro exemplo. Estabelecimento de um plano de ação para redução da TMP. Vamos supor que eu estou incomodado com a minha TMP, taxa de mortalidade, ela está em 1,3, eu quero, no meu planejamento estratégico, eu coloquei uma meta de redução de 20%. Então, isso me levaria para 1,04, ou seja, eu quero chegar próximo ali do valor que é esperado. E aí eu faço um levantamento daquilo que impacta mais em mortalidade, né? E eu identifico lá que, bom, eu faço round, eu faço checklist, eu tenho uma boa taxa de intensivista na minha unidade, não tem muita extubação, parará, pororô, não tem infecção de cateter, mas minha pneumonia associada à ventilação está muito ruim. Aí eu vejo aqui que o benchmark que eu considerei adequado, ele é 13 e eu estou fazendo 45. Bom, aí eu começo a ramificar, começo a ver os outros indicadores, identifico que o meu tempo médio de ventilação é de 11,7. O benchmark são 9 dias. Tem alguma coisa errada. E aí eu vou tentar achar as causas raízes, né? Às vezes tem mais de um, mas aí eu vou rever protocolo de sedação. Vocês entendem que para eu partir daquele dado que é muito macro e conseguir trabalhar de forma objetiva e não gastar energia, desperdiçar energia naquilo que eu já faço bem, eu tenho que ter indicador, senão eu não sei onde que eu tenho que atacar. Eu falo assim, pô, morre muito, mas morre muito por quê? O que que eu vou fazer? Eu começo um monte de ação descoordenada, você não tem perna para fazer tudo, nunca vai ter, e você não consegue sair do lugar, entendeu? Bom, isso aqui os meninos aí da residência já sabem o que que é, né? Isso aqui é um dos materiais que vai dar origem ao nosso estudo lá no Célio de Castro. A implementação de uma ferramenta, parece uma coisa boba, mas o que a gente está querendo é, primeiro, fazer uma revisão da literatura, depois gerar um modelo de checklist inteligente, em que você possa consultar na beira do leito as melhores recomendações daquilo que está contemplado no checklist. Ou seja, utilização de profilaxia de TEV, profilaxia de úlcera de estresse, aquilo vai ficar sistematizado, objetivo e na beira do leito lá, com uma forma de consulta, checklist eletrônico inteligente, tá? Mas vamos falar de um checklist, só aplicação de checklist, tá?
Esse estudo aqui, é um estudo que foi feito em vários países, tem China, Croácia, sei lá, é um mix aí bem interessante. E o que ele conseguiu detectar de forma estatisticamente relevante? Que esses caras eles tiveram uma redução importante do tempo de permanência, tá? De tempo de internação, tá? E esse impacto, você pega aqui a diferença de 9,4 para 7,3, dá em torno de 22%, 22 alguma coisa, tá? Então, 22,3% no tempo de internação. Vamos supor que na verdade, não sejam 22, que sejam 11, que seja metade, tá? Lembra que a gente tem um tempo médio de internação de 6,9? Vamos considerar que a gente aplicou a ferramenta e a gente obteve a redução de metade daquilo que o estudo gerou. Então, o nosso tempo médio de internação projetado agora é de 6,13 dias. O nosso número total de egressos no CTI, nos últimos 12 meses, foi de 3.978 pacientes. A projeção de egressos, de tanto de paciente que eu vou conseguir atender e dar alta, vai subir para 4.477. É basicamente abrir mais uma UTI de 9 leitos no hospital, sem a necessidade dos recursos para reforma, equipamento, mão de obra, tá? Então, vocês imaginam quantas diárias que eu tenho aqui. Eu fiz as contas rápidas, 9 vezes 365, vezes aqueles 1.500, dá 4 milhões. Nós estamos falando de 4 projetos milhão com isso aqui, tá? Num orçamento anual aí do hospital de 200 e tantos milhões, nós estamos falando de 4 milhões, tá? Enfim, isso são exemplos de como só com o indicador eu consigo detectar coisas que estão debaixo do meu nariz. Como que só com o indicador eu consigo traçar meta, que eu consigo otimizar meus fluxos, consigo gastar melhor meu dinheiro, consigo tratar melhor meu paciente, tá? Então, eu espero que esses exemplos motivem vocês a estudar um pouco mais e considerar mais os indicadores na nossa prática, né? Bom, as mensagens finais, né? Os indicadores nos mostram onde estamos e permitem as elaborações de estratégias para sabermos onde e como chegar. Existem centenas de indicadores. Foque nos de maior relevância para a sua unidade, tá? Então, cada unidade tem sua particularidade e não dá para contemplar todos os indicadores nos planejamentos estratégicos, sendo eles os planejamentos estratégicos da autodireção ou os da própria unidade. Não tem jeito de contemplar tudo. A gente não vai ter perna para isso. A análise dos indicadores podem revelar informações poderosas. Envolva toda a equipe multidisciplinar na obtenção, análise e melhoria dos indicadores. Se a equipe não tiver orientada sobre a importância do indicador, e se, por exemplo, o indicador assistencial vier de uma equipe que tem mais medo de assumir falhas do que vontade de melhorar, você não vai ter indicador confiável, tá? Um bom exemplo é o bundle. Você pega lá o bundle, preenche tudo conforme. E, na realidade, não é bem isso, né? Então, é difícil. Eu acho que só a conversa com toda a equipe, a demonstração de que o objetivo é melhoria, não é punição, é que vai gerar dados confiáveis. O pessoal, a gente estava na reunião do PROAD essa semana e as meninas da CCH falaram sobre por exemplo, uma olheira lá deles, que eles colocam lá de vez em quando para ver se está lavando a mão e tudo mais. Olha só, pô, chega lá a olheira, você já muda o técnico, o fisioterapeuta, já muda o seu processo ali, porque tem uma pessoa diferente sentada na cadeira olhando. Então, não é isso. Esse tipo de vigilância ele tem um poder limitado de resolver o problema. É só a educação, é o envolvimento mesmo,
empoderar esses caras também, sabe? Para cobrar, para participar, eles se sentirem parte desse processo. Senão, esse olheiro é quase princípio da incerteza da física quântica, né? Você muda o resultado ao analisar. O cara chega lá, vai mensurar a taxa de lavagem de mão e já alterou o resultado. Não é aquele, tá? Bom, então apure sempre a confiabilidade dos seus dados. Os benchmarks nem sempre são adequados à sua realidade, até porque vocês viram aquela variação de benchmark, né? Então, tente ler da onde vem aquele benchmark para encaixar melhor na sua unidade. Talvez, nesse caso, em que o benchmark está totalmente distante da sua realidade, uma análise de tendência tenha maior valor. Ou seja, o benchmark que eu consegui aqui não fala de paciente só neurológico. Então, assim, não tem como comparar muito bem, mas eu posso acompanhar a tendência. Se eu estou melhorando, né, minha densidade de pneumonia e tudo mais, eu já estou no caminho certo, eu posso me ater mais a isso. E importante, né, gente? Somente obter o indicador não garante melhoria. Só ficar lá, gente, igual doido, preenchendo EPIMED, parará. Aquilo tem que ser o pontapé inicial para a gente enxergar o problema, analisar, propor soluções e agir. Só preencher EPIMED não vai melhorar o serviço de ninguém, tá bom? É isso, gente. Obrigado aí, valeu. Se tiverem alguma pergunta, essa é a hora.